Advogada, você sabe quanto cobrar para dar entrada numa ação de alimentos? Vamos destrinchar aqui comigo o quanto que eu cobro hoje e como que você pode aplicar isso na sua advocacia. A primeira coisa é que você vai usar a tabela da OAB do seu estado como um parâmetro, como um ponto de partida. No estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado que eu moro hoje em dia, o valor dos alimentos ali iniciais é 2.000 e alguma coisa, vou colocar aqui na tela. Mas será que isso é suficiente para te remunerar em uma ação de alimentos que não vai durar só alguns meses, pode durar de 1, 2 a 3 anos? Eu considero que não. R$ 2.400 é um valor muito baixo e você vai acabar pagando para trabalhar. Mas você pode estar pensando assim, mas eu sou advogada iniciante, ou então a minha cliente ela não tem condição financeira, ela é muito pobre. Vamos por partes. Se a sua cliente não tiver condições financeiras alguma, se ela vive de benefício socioassistencial, né, benefício do INSS, como Bolsa Família, por exemplo, realmente ela não vai ter condições de pagar honorários. O que você faz nesse caso? Encaminha para a Defensoria Pública, porque depois você, advogada, vai ficar cansada, frustrada, esgotada por estar trabalhando de graça, porque é isso que vai acontecer. Então pense o seguinte, um processo de alimentos dura pelo menos 2 anos, pode acabar antes, gente, pode acabar bem antes, mas nem sempre vai ser tão rápido assim. Então você vai ter pelo menos 2 audiências, uma de conciliação, outra de instrução e julgamento, e você vai ter uma cobrança muito grande por parte da sua cliente. Porque a cliente, ela precisa daquele dinheiro da pensão. Ela vai estar sempre ansiosa, sempre esperando que o resultado aconteça. Ela vai te mandar mensagem com muita frequência e isso desgasta o advogado. Por isso que você tem que pensar nisso também. Olha, se eu cobrar pouco agora, daqui a 6 meses eu já vou ter recebido todo o valor e eu vou ficar extremamente cansada com isso. Eu cobro 30% de entrada e o restante eu parcelo no Pix, no boleto ou no cartão de crédito. Tem um sistema de cobrança que dá para usar aí na advocacia e ele é muito bom, que é o Asas. Eu vou deixar aqui o nomezinho dele. Lá você consegue emitir boleto, consegue emitir cobrança por cartão de crédito também. O que você pode fazer pela sua cliente é sempre facilitar o pagamento, mas não cobra um valor extremamente baixo. Além disso, lá no seu contrato de honorários, você pode colocar que além desse valor principal, você vai cobrar uma porcentagem no valor no final do processo, referente ali ao valor que você conquistou de pensão alimentícia para ela. Então você pode cobrar 5, 10% sobre uma anuidade da pensão, sobre 12 vezes o valor da pensão que foi arbitrada ali pelo juiz. É uma excelente forma de você cobrar, mas não pense que porque eu vou cobrar lá no final essa porcentagem, eu vou diminuir os honorários iniciais agora, porque não vale a pena. Alguns pontos que você tem que verificar. A sua cliente trabalha? Qual que é a renda dela? Isso você precisa perguntar e você vai dizer, olha, eu preciso saber quanto que você ganha por mês para poder verificar aqui até mesmo o valor da pensão alimentícia, como que vai ficar dividido os gastos da criança entre você e o genitor. E com isso você consegue descobrir quanto que ela ganha por mês e com base nesse valor que ela ganha por mês, você consegue pensar ali nos seus honorários. Você vai adaptar o valor dos honorários conforme cada cliente. A gente não consegue ter um valor rígido. Toda cliente eu vou cobrar R$5.000, eu vou cobrar R$10.000. Não, vai depender da complexidade do caso, do número de filhos, de quanto que essa cliente ganha, de qual que é a profissão dela. Se o genitor, ele tem uma renda fixa, se ele é empresário, se ele está desempregado, tudo isso influencia no seu cálculo. Eu poderia te mostrar aqui um cálculo complexo de você calcular quantas horas trabalhadas e tudo mais. Só que quando a gente está começando na advocacia, a gente nem faz ideia de quantas horas eu vou gastar nesse processo. Por isso que talvez esse não seja o caminho para sua primeira ação de alimentos. Pegue então lá o valor que está na tabela da OAB do seu estado. Pense naquele valor, é R$2.500. Você acha que R$2.500 dividido por 24 meses, que é mais ou menos aí a duração de um processo, você vai receber R$104 por mês. Será que isso é suficiente? Eu acredito que não é suficiente para remunerar o seu serviço. Então multiplique isso por 2, cobra R$5.000 se for uma cliente de baixa renda e parcela esse valor para ela. Tente sempre parcelar no cartão de crédito para não ter dor de cabeça com a inadimplência. Outro ponto muito importante é isso. A inadimplência, mesmo cliente que tem uma certa condição financeira, ela pode atrasar a sua parcela, ela pode não te pagar naquele mês.
E por isso que lá no seu contrato de honorários tem que ter as cláusulas com multa, com juros, estipulando tudo isso para que você não saia no prejuízo. Você vai colocar no seu contrato de honorários que o que está sendo contratado é a ação principal. Eventuais recursos e cumprimento de sentença estão excluídos desse contrato. Vai ter que ser feito um contrato à parte, cobrado um valor à parte por esses serviços. Porque senão, às vezes, você deixa solto, deixa em aberto e acaba tendo que fazer o processo principal, aí a cliente quer que você entre com cumprimento de sentença, quer que você entre com recurso de agravo de instrumento, com apelação, sem ter previsto isso antes no contrato. Lá no contrato você já pode colocar qual será o valor por esses serviços, caso seja necessário, ou faz como eu coloco, se necessário, será contratado à parte. Porque pode ser que durante esse 2 anos que o processo vai durar, eu decida aumentar o valor dos meus serviços. Mas se você quiser receber o meu modelo de contrato de honorários, pode me chamar no WhatsApp, o link tá aqui embaixo que eu te envio ele. E me acompanha lá no Instagram também, porque todo dia eu posto conteúdo para ajudar você a entrar no direito de família e a trabalhar com mais segurança e tranquilidade nessa área.